Desafio de rotação de números complexos. Está aí um assunto também que não é muito abordado pelas escolas, não é muito abordado pelos cursinhos ao longo do país, exceto, obviamente, se você for fazer um vestibular militar ou algo mais complicado que exija esse tipo de fundamentação teórica, que é bem mais difícil do que o que a gente vê no ensino médio normal. Mas hoje nós aqui vamos entender um pouquinho sobre como funciona a rotação de números complexos. Vamos lá. O enunciado é o seguinte, ó. Sabe-se que Z1, V e ZR pertencem aos complexos e Z1 é igual a 3 mais 4i. Sendo assim, determine qual é o número complexo ZR, ou então ele quer o número ZR, sabendo que V é o vetor rotação de Z1. Ou seja, o ZR é igual a Z1 vezes V, e V forma com o sentido anti-horário do eixo real do plano de Argand-Gauss 45 graus. Com essas informações, é possível determinar qual que é esse outro número complexo, ZR? Sim, é possível e vocês vão entender o que está rolando. Ó, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos traçar aqui, ó, vamos traçar mais ou menos o plano complexo para eu mostrar para vocês o que está rolando aqui de maneira geométrica, né? Vamos lá, ó, aqui eu tenho o eixo dos números reais e aqui eu tenho o eixo dos números imaginários do plano de Argand-Gauss. Então, esse primeiro número aqui, que é 3 mais 4i, ele deve estar em algum lugar mais ou menos aqui, ó. Ele deve ser este vetor mais ou menos, tá? Esse é o vetor Z1. E aí, olha que coisa interessante. O que ele está pedindo? Ele está falando que eu estou rotacionando o meu vetor Z1 em 45 graus. Então, vamos supor que isso aqui seja 45 graus. E eu estou fazendo com isso um vetor resultante que eu chamei aqui de ZR, tá? Enquanto o primeiro, o valor original era Z1, esse é ZR. E o vetor que eu estou usando, ou seja, o número complexo que eu estou usando para fazer essa rotação, ele é chamado de V. Vamos lá. Então, o que acontece? Ele falou aqui para mim que o ZR, o vetor resultante, vai ser igual ao Z1 multiplicado por algum outro vetor. E por que isso aqui é legal? Porque quando a gente tem a multiplicação de dois números complexos, o que nós podemos fazer? Primeiro, a gente tem que relembrar que nós podemos escrever os complexos na sua maneira trigonométrica. Como assim? Vamos supor que eu tenho um número complexo Z qualquer. Esse número pode ser escrito como o seu módulo, que eu vou simbolizar como módulo de Z, multiplicado pelo cosseno do ângulo, eu vou chamar de ângulo alfa, que é o ângulo que ele forma com o eixo dos reais ali do plano de Argand-Gauss, somado com i vezes o seno desse ângulo. Eu posso escrever esse número complexo dessa maneira e essa é a chamada forma trigonométrica ou forma polar dos números complexos, tá? Que é relativo ao ângulo que eu estou formando ali e ao seu módulo. Beleza, o módulo, por sua vez, módulo desse número complexo, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada da coordenada A somado com a coordenada B, todas essas ao quadrado. O porquê? Porque isso aqui tem um teorema de Pitágoras, né? Vamos supor esse primeiro número complexo Z1 aqui, ó. Eu tenho aqui um determinado valor no eixo dos imaginários e eu tenho um determinado valor no eixo dos reais. Então, o módulo, que é a distância até o zero, vai ser esse Pitágoras aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Aí eu vou pegar esse lado ao quadrado, somar com esse lado quadrado. Isso aqui tem que me resultar esse lado ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz dos dois lados dessa equação, eu tenho essa equação que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, o módulo de Z é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, sendo A e B as coordenadas dos eixos real e B a coordenada do eixo imaginário do meu vetor complexo. Tá bom, beleza. Delongas dadas, vamos lá. O que acontece? Quando a gente vai multiplicar dois números complexos, eu vou fazer a multiplicação dos seus módulos e eu vou somar dentro aqui do meu argumento, dentro do meu ângulo, todos os ângulos de acordo com a reta normal do meu eixo do plano de Argand-Gauss. Como assim? Cara, pera aí, você já vai entender, eu prometo. Vamos supor que eu tenho um vetor que seja o seguinte, ó, Z é igual a 3 que multiplica cosseno de 30 graus mais i vezes o seno de 30 graus. Se eu tenho outro vetor, Z, vou chamar de Z2, esse aqui, e ele tem o seguinte formato, 4 vezes o cosseno de 60 graus mais i vezes o seno de 60 graus. E eu quiser fazer a multiplicação deles, o que vai acontecer? Então, a multiplicação Z vezes o Z2 vai ser igual à multiplicação dos seus módulos, que é 3 vezes 4, multiplicado por cosseno de 30 graus mais 60 graus, somado com i vezes o seno
de 30 graus mais 60 graus. Nesse caso aqui vai dar 90, né? A gente já acabou de ver aqui, 30 mais 60 vai dar 90. Então, a multiplicação disso aqui vai ser 3 vezes 4, que vai dar 12, que multiplica o cosseno de 90 mais o i seno de 90. Tá, por que isso aqui é importante? Porque a gente está tratando aqui de multiplicação de números complexos. E como ele quer que eu faça uma rotação de 45 graus nesse meu número complexo inicial, primeiro a gente precisa saber as coordenadas dele no plano. Ó, vamos lá. Coordenadas do meu número Z1. 3 para o eixo dos números reais, então eu tenho 3 aqui, e 4 para o eixo dos números imaginários. Então o meu Z1, ele é o par ordenado formado por 3 e 4. Beleza? Ok, estamos aí. Aí, o que acontece? Se eu quiser fazer simplesmente uma rotação desse meu número complexo em 45 graus, eu posso pegar esse número complexo e fazer a multiplicação dele por um vetor, que eu vou chamar de V, que tem o seguinte formato aqui, ó, módulo sendo igual a 1, e eu multiplique isso por cosseno do ângulo que eu quero, que no caso aqui seria 45 graus, mais i vezes o seno do ângulo que eu quero também, que seria 45 graus. Então, esse meu vetor V seria igual sempre ao cosseno do ângulo que eu quero, que nesse caso é 45 graus. Eu vou somar isso com i vezes o seno do ângulo que eu quero também, que é 45 graus. Por que que o meu módulo aqui deu igual a 1? Essa é uma pergunta muito bacana, mas é muito tranquilo de você entender. Porque se for um número diferente de 1, eu vou ter um módulo que é completamente diferente do que eu estava imaginando num primeiro momento. Ele continuaria formando o meu ângulo, mas esse vetor aqui é o mais simples possível. Então eu poderia ter, sei lá, vamos supor que eu rotacione esse daqui a 45 graus, eu tenho que manter o seu módulo. Eu não posso mudar o módulo dele na hora que eu for fazer a rotação. Senão, o que acontece? Eu vou ter aqui esse vetor e eu vou rotacionar ele para cá e ele vai perder esse módulo que ele tinha antes, ou seja, essa distância do número complexo até o zero, até a origem do meu plano de Argand-Gauss. E eu vou ficar com um vetor assim, ó. Isso aqui não é a rotação desse outro vetor. Você percebe que esse vetor novo aqui, que é muito grande, ele é a rotação de um outro número complexo. Um número complexo em que suas coordenadas são diferentes daquela original. Então, para eu preservar as minhas coordenadas e conseguir fazer somente a rotação daquele número complexo, o seu módulo tem que ser igual. É como se a gente estivesse falando de um círculo aqui. Tipo assim, ó. Vamos supor que eu tenho esse segmento de reta. Para formar um círculo, eu preciso pegar e fazer essa circunferência preservando o valor do meu raio. Então, eu tenho um centro e tenho um raio. Para eu formar um círculo, eu preciso fazer isso aqui, ó. Então, eu estou rotacionando esse meu eixo, esse meu raio, em torno do meu centro. E eu não mudo o valor desse raio. Beleza? Então, essa é a explicação do porquê que tem que ser igual a 1 ali o meu módulo, senão eu vou mudar o valor do meu módulo do outro número complexo. Porque 1 por qualquer coisa não adianta nada. Então, vamos lá. Ó, eu tenho o meu vetor aqui, que é o vetor que eu vou usar para fazer a rotação. Agora, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar daquela tabelinha dos ângulos notáveis da trigonometria. Porque eu tenho aqui, ó, cosseno de 45 e eu tenho seno de 45. Eu precisava descobrir quanto que vale esse cosseno de 45 e esse seno de 45. Vamos lá. Ó, cosseno de 45, seno de 45. Vamos lembrar da tabelinha. Eu tenho aqui 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí eu vou ter seno, cosseno e tangente. Não vou fazer a tabela inteira, porque só me interessa o 45 graus. Aí o que eu faço? 1, 2, 3, aquela musiquinha que provavelmente você já decorou alguma vez na escola. 3, 2, 1, divido todo mundo por 2. Vou dividir aqui todo mundo por 2. Aí eu vou colocar a raiz quadrada onde tem o 2 e onde tem o 3. Então aqui, ó, eu já sei o valor de cosseno e seno de 45, que nesse caso ambos valem raiz de 2 sobre 2. Então o que eu faço? Eu substituo aonde tem cosseno de 45 e seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então o meu V vai ser cosseno de 45, que é raiz de 2 dividido por 2, somado com i vezes o seno de 45, que é raiz de 2 dividido por 2 também. Então, se eu vou transformar isso aqui num par ordenado, isso aqui seria equivalente ao par ordenado raiz de 2 sobre 2, vírgula, raiz de 2 sobre 2. Bom, por quê? Porque o número que está sozinho, ou seja, a parte real do meu número complexo é raiz de 2 sobre 2 e a parte imaginária é raiz de 2 sobre 2 também, tá? Então eu posso fazer essa mudança aqui, isso aqui foi mais do que uma curiosidade, tá? Então nós descobrimos aqui o nosso vetor V. E por que isso aqui é muito legal? Porque a gente não acabou de ver pelo enunciado que esse vetor V, ele é obtido pela multiplicação, ele é
ele é um vetor que, quando eu multiplicar o meu vetor original Z1 por ele, eu vou ter o meu vetor resultante ZR. É isso que o enunciado está falando, ó. ZR é igual a Z1 vezes V, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Já que eu já tenho Z1 e já tenho o meu valor de V, eu consigo determinar, portanto, o meu ZR. E como que nós fazemos isso? Bom, muito fácil, né? O ZR, portanto, ele é igual ao primeiro vetor, Z1, vezes o segundo vetor V de rotação. Agora, vamos lá. ZR, portanto, vai ser... O meu Z1, a gente acabou de ver que vale 3 mais 4i. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. 3 mais 4 vezes o i. E o meu vetor V? O meu vetor V é esse trambolhão que a gente acabou de descobrir. Seria raiz de 2 dividido por 2, somado com i vezes raiz de 2 dividido por 2. Beleza? Esse é meu vetor. Tá, agora a gente só precisa necessariamente fazer aqui algo muito simples, que é a multiplicação e a distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos lá, fazendo isso a gente vai ter 3 que multiplica raiz de 2 sobre 2, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. A gente vai pegar o 3 que multiplica i raiz de 2 sobre 2, então vai ficar 3i vezes raiz de 2 dividido por 2. Agora a gente vai pegar o 4i. Vamos pegar o 4i e multiplicar por raiz de 2, então vai ficar 4i raiz de 2 sobre 2. E aí a gente vai pegar o 4i e multiplicar por i raiz de 2 sobre 2. É que eu quero que você perceba uma coisa. Se eu pegar o meu 4i e multiplicar por i raiz de 2 sobre 2, eu vou ter que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes i ao quadrado raiz de 2 sobre 2. Só que i ao quadrado, por definição da unidade imaginária, é menos 1. Então eu vou ter que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes menos 1 vezes raiz de 2 sobre 2, que eu posso escrever como sendo menos 4 raiz de 2 dividido por 2. Então já vou colocar isso aqui direto para nós não perdermos tempo. Então isso aqui é a mesma coisa aqui, menos 4 raiz de 2 dividido por 2, tá? Agora, a gente tem que achar a parte real e a parte imaginária. Como que a gente faz isso? Tudo que não tem i é a parte real, e tudo que tem i compõe a parte imaginária. Aqui, ó, o 3 raiz de 2 sobre 2 e o meu menos 4 raiz de 2 sobre 2 vão compor, portanto, a minha parte real, porque eles não têm o i sendo multiplicado. Agora, o meu 3i raiz de 2 sobre 2 e o meu 4i raiz de 2 sobre 2 vão compor para mim a parte imaginária do meu número complexo, que é a parte que contém o i. 3i mais 4i vai dar 7i raiz de 2 dividido por 2. Então, essa daqui é a parte imaginária do meu número complexo, ou seja, 7 vezes o i vezes raiz de 2 dividido por 2. Agora, vamos continuar aqui que a gente pode melhorar esse vetor. Esse vetor vai ser o seguinte, ó, ali no primeiro eu vou ter uma subtração de frações em que o denominador é igual. Então o que eu posso fazer? Eu posso manter o denominador, que nesse caso é 2. E eu vou pegar ali e subtrair os numeradores. 3 raiz de 2 menos 4 vezes raiz de 2 vai dar simplesmente menos 1 vezes raiz de 2. Tá? Então a gente acabou de descobrir qual que é o valor da parte real do meu número complexo. E eu vou somar isso aqui com i vezes 7 raiz de 2 dividido por 2. Beleza? Então, tá aí. Esse é o vetor que o exercício pediu. E isso aqui é muito bacana, porque, de fato, se você pegar e efetuar a multiplicação desses dois vetores, eu vou resultar nesse vetor aqui, que eu chamei de ZR, que é o vetor resultante, é o número complexo resultante dessa operação de rotação. Então, o que isso significa? Que esse vetor ZR, ele é um número complexo Z1, que é 3 mais 4i, rotacionado 45 graus. Então, se eu pegar o meu Z1 e rotacionar ele em 45 graus, eu vou terminar com o meu vetor ZR. É isso. É muito interessante, né, como que funciona esse tipo de rotação de números complexos. Eu, pelo menos, acho muito bacana. Então, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Não se esqueça, nós temos as nossas outras redes sociais. Eu atuo também fortemente lá no Instagram. Se você curte um contato mais próximo comigo, quer me mandar perguntas, quer me mandar direct e coisas do gênero, vai lá no Instagram, eu estou sempre respondendo vocês. Eu gosto muito de manter o contato com vocês. E se você curtiu essa aula, não se esqueça, dê o seu like e se inscreva no canal, beleza? Espero do fundo do meu coração que você tenha curtido. Um abraço, um beijo e até a próxima aula. Valeu, falou e fui!